Esse é o Bada UERJ, Som Preto, Festa Brasileira. Nesse podcast você vai ouvir histórias, sons, ritmos e ambientes das escolas de samba. Nosso nome vem da expressão Badauê, que no idioma iorubá significa festa e celebração. É impossível falar de Brasil sem falar dessa manifestação cultural tão presente no nosso cotidiano, né? Venha saber um pouco mais sobre essa celebração no nosso podcast. Aqui o carnaval não é só em fevereiro não, viu? Bada UERJ, Som Preto, Festa Brasileira é mais uma produção do Audiolab UERJ. Bora aquecer os tamborins? Eu sou o Gibson e esse é mais um episódio do Bada UERJ. Hoje nós vamos falar sobre um quesito dos desfiles que é tradicional. Tem muitos fundamentos e tem uma enorme importância na história do carnaval. Hoje a gente vai falar sobre os casais de mestre-salas e porta-bandeira. Eles têm responsabilidade de carregar o pavilhão de cada escola. Estrategicamente, eles vêm logo após a comissão de frente e prendem a atenção de todos que estão na Sapucaí, na Intendente ou em qualquer outro canto desse Brasil. Sempre há aquela expectativa para saber qual o figurino do casal, o que eles vão trazer na coreografia e, é claro, saber se são capazes de garantir todas as notas 10 e ajudar a escola na busca pelo título. E eu não tô sozinho nesse papo. A Vivi Martins, que é coreógrafa, repórter da Rio Carnaval e mais um monte de coisas, falou comigo sobre esse tema. Eu também conversei com uma porta-bandeira recordista de prêmios e estandartes de ouro. Você já deve imaginar quem é ela, né? Bom, para começar, vamos falar sobre a história desse quesito, que começou bem diferente do que é hoje. Não haviam bandeiras, mas sim estandartes, estampados com o símbolo, o nome e as cores de cada escola de samba. O que contava ponto era o estandarte. Aqueles que chegassem mais belos e intactos ao fim do desfile recebiam as maiores notas. Os estandartes eram conduzidos por homens, que defendiam seu pavilhão e atacavam os dos rivais. E a coisa era braba, viu? Até navalha eles usavam. Não haviam danças e nem figurinos, apenas um homem levando o estandarte pela avenida. A figura feminina só assumiu essa função depois, ainda como porta-estandarte. A bandeira, do jeito que a gente conhece hoje, surgiu quando o Heitor dos Prazeres, que desfilava como baiana, naquela época era permitido homens nessa ala, tirou um pano da costa, enrolou em um mastro como se fosse uma bandeira e mostrou que a evolução era muito melhor com uma bandeira do que com um estandarte. E então, em 1938, surgem as figuras do mestre-sala e da porta-bandeira, ainda sem danças e sem bailados. O homem, nessa época, agia como um segurança para a bandeira. Não era raro alguma escola concorrente tentar sumir com o pavilhão da outra. Só em 1958, o casal começou a ser avaliado. Mesmo assim, no começo, eram apenas os figurinos que valiam nota. Hoje, eles também precisam dançar e evoluir com graça e elegância para garantir a desejada nota 10. Bom, a dança do casal de mestre-sala e porta-bandeira, segundo as pesquisas, que eu venho realizando, tem uma vertente que diz que ela vem dessa fusão, vamos dizer assim, da cultura europeia com a cultura afrodiaspórica, Então, assim, ela tem uma base muito forte dessa questão do negro, Então, assim, os negros, quando teve entre aspas, a abolição da escravatura, os negros eles vão para as ruas e começam essa mistura, de culturas. O papel do casal mudou com o tempo. Então a figura do mestre-sala, ela é proteção, mas no sentido de cuidar, de galantear, de proteger, no sentido de ter carinho, de ter afeto e de estar ali sendo, como eu posso dizer, generoso, sendo cortês com a sua dama, E essa construção desse casal, nessa vertente, das pesquisas, vem de uma sátira que os negros faziam nas senzalas durante suas festas, Porque aqueles que trabalhavam na Casa Grande na época na hora das festas, viam os europeus, dançando o minueto. E aí, quando eles iam para a senzala no dia das festas deles, eles mostravam como eram essas danças, Então, era como se fosse um deboche, assim, olha como é que eles fazem a reverência, assim, olha como eles fazem. E aí, isso vai sendo incorporado nas suas festas, nas suas brincadeiras, e quando surge essas figuras, elas surgem com essas características,
Essa que você ouviu agora foi a Vivi Martins, de quem eu falei lá no começo para vocês. Eu sou Viviane Martins, sou graduada em licenciatura plena em Educação Física pela UFRJ e sou mestra em Artes formada pela UERJ. Eu atuei como porta-bandeira, né? Fui segunda porta-bandeira no Arranco do Engenho de Dentro, de 2004 a 2006, uma escola que eu tenho um amor muito grande. Fui primeira porta-bandeira no Boêmios de Inhaúma em 2006, ajudando a escola, que na época estava com dificuldade de conseguir uma porta-bandeira. E eu fui aluna do projeto do seu Manuel Dionísio. O mestre Dionísio, que a Vivi citou, é um grande bailarino, sambista e professor na arte de mestre-sala e porta-bandeira. Ele até fundou uma das escolas que leva o seu nome e que há 34 anos forma casais para o carnaval. Sobre o bailado do casal, muitas coisas mudaram até os carnavais de hoje. No início era tudo muito solto e orgânico, assim como a Vivi falou. Foi uma dança que começou em forma de deboche, mas atualmente deve seguir alguns critérios. Claro que cada casal tem suas características e, além disso, a coreografia pode ter uma ligação com o tema do enredo que eles estão representando. Por exemplo, a Marcela Alves e o Sid Clay, em 2024, desfilaram com o enredo Rutucara, sobre o povo Yanomami no Salgueiro. E é possível ver referências a danças indígenas na apresentação deles. No entanto, a dança do casal tem algumas regras que precisam ser respeitadas. O que é essencial ter no bailado de um casal de mestre-sala e porta-bandeira? Bom, o mestre-sala e a porta-bandeira não podem sambar no pé. Aquele movimento que o mestre-sala faz com os pés, ele é um riscado, ele é um rabisco que ele faz com os pés e que são construídos de forma subjetivas. Cada mestre-sala vai ter o seu jeito de dançar, o seu jeito de rabiscar. Eles não podem fazer movimentos acrobáticos, né? Grandes saltos, né? Virar estrela, essas coisas eles não podem fazer, porque isso descaracteriza, é uma dança mais aterrada. E a porta-bandeira, ela gira para os dois lados, o pavilhão tem que estar sempre desfraldado, bem aberto, para quando você olhar aquela porta-bandeira, você identificar na bandeira qual é a escola que está ali, né? Ela também não samba no pé, em hipótese alguma. E eles executam bailados que são característicos deles, que são alguns cruzados, valseados. Então, e eles precisam ser sempre muito elegantes e simpáticos, porque, afinal de contas, a função deles é justamente representar a comunidade. Então, eles precisam ser sempre elegantes, tanto na forma de vestir, quanto na forma de lidar com as pessoas e com uns com os outros, né? E eles têm sempre que ser muito simpáticos. Com o tempo, também surgiu a figura da coreógrafa ou ensaiadora, que veio para aprimorar o bailado. Muitas vezes o bailado é criado pelo próprio casal. E é essa figura que vai lapidar a apresentação para agradar os jurados. Muitos desses jurados vindos do balé municipal. A Vivi é coreógrafa de muitos casais e explica um pouco mais pra gente. Primeira coisa que eu faço é respeitar o estilo de cada casal, né? Eu não quero criar uma padronização. Tudo que eu não quero, como coreógrafa, é que um casal seja igual ao outro. Porque ninguém é igual a ninguém. Então, eu preciso respeitar a subjetividade de cada um. Então, o primeiro passo como coreógrafa é isso. E o que eu ajudo no casal? Eu ajudo na construção da coreografia deles. Eles montam e eu dou sugestões. Às vezes, a gente constrói juntos. E a gente... eu faço a limpeza dos movimentos, eu auxilio em todo esse processo da construção coreográfica e cênica deles. E ali eu vou ajustando a postura, a posição de braços, as finalizações de movimentos. É basicamente isso. Ao longo do tempo, a posição do primeiro casal dentro do desfile mudou muito. Antes era na frente da bateria e hoje todas as escolas desfilam com seus casais logo após a comissão de frente. A justificativa para isso é favorecer a evolução e a harmonia do desfile, já que eles precisam se apresentar diante de cada módulo dos jurados e com isso a escola precisa parar. Muitos mestres-salas e porta-bandeiras se tornaram baluartes de suas escolas de samba. Antigamente não era tão comum a troca de casais entre as agremiações. Então, figuras como Delegado Ineide da Mangueira, Dodô e Vilma Nascimento da Portela e Maria Helena e Chiquinho da Imperatriz ficaram marcados nas histórias dessas escolas. A dona Vilma, inclusive, acompanha os desfiles da Portela até hoje na Sapucaí. Inclusive, em 2024, ela ganhou o estandarte de ouro como personalidade. Falando em baluarte, conversamos com uma porta-bandeira multicampeã, dona de 6 estandartes de ouro e futura baluarte de uma escola azul e branca.
Com mais de 30 carnavais e muita história para contar, ela não para de bailar e nem de sorrir pela Sapucaí. É claro que a gente está falando dela, a soberana da soberana de Nilópolis, Selminha Sorriso. E ela não é só porta-bandeira não. Selminha Sorriso é uma mulher preta, morou numa comunidade, conheceu o mundo inteiro, muitos países, né? Conseguiu realizar mais um sonho que era estudar. Sou bacharel em Direito, estou pós-graduando em Psicologia Social e Antropologia, sou sargento do Corpo de Bombeiros. Mas olhando para trás, Selminha Sorriso era uma criança que amava o samba e que se encantou com a arte da porta-bandeira ainda quando menina. Selminha Sorriso sempre foi sorridente, brincalhona, determinada, sonhadora. A Selminha começou a sua carreira como segunda porta-bandeira no Império Serrano, de uma maneira bem inusitada. A coitada desfilou sem mestre-sala, mas 2 anos depois, em 1992, pela Estácio de Sá, Selminha triunfou. Gabaritou o quesito, ganhou o primeiro estandarte de ouro e ajudou a Estácio a ganhar o carnaval daquele ano. Foi naquele ano também que ela dançou pela primeira vez com Claudinho, seu fiel e eterno mestre-sala. Quando eu vi uma porta-bandeira dançando, me encantei, alimentei esse sonho. E que bom que ele se realizou, né? Tive a oportunidade, o privilégio, a missão de realizar, de exercer esse papel, esse ofício tão nobre, tão majestoso, tão encantador, tão transformador e representativo. A Selminha tem 53 anos de idade e mantém a mesma vitalidade, bailado e fôlego ao longo da Sapucaí. A aposentadoria nem passa pela cabeça dela. Mesmo que a sociedade etarista e machista em que vivemos tente a todo momento abreviar a vida útil, entre aspas, de uma mulher como ela. E a Selminha tem um exemplo a seguir, a Dona Maria Helena, mulher negra, histórica porta-bandeira de Ramos, desfilou até os 62 anos e ganhou 6 títulos com a Imperatriz Leopoldinense. Tia Maria Helena era uma mulher incrível. Mulher impressionante, cara, fora da curva. Ela viveu muitas coisas difíceis e superou e transcendeu. A arte, né, dela era totalmente única, esperada por muitos de nós para vê-la bailar. Vivemos num país, sim, racista, que tenta colocar a mulher numa posição de que ela não pode continuar em dado momento, simplesmente porque é um achismo. Porque o que conta é o que ela apresenta. Como ela está apta, ela está bem. Então, cara, deixa, porque é isso. Mas as mulheres, até fiz uma postagem há pouco tempo sobre isso, da atualidade, elas não estão medindo esforços, estão chegando mesmo com o pé na porta. Dá licença que eu vou entrar e eu vou permanecer aqui até quando der para permanecer. Não é você que vai dizer que eu não posso entrar. Ou seja, resumindo, ela diz que ela pode passar dos 30, dos 40, dos 50, dos 60. Se ela estiver bem e para exercer determinada função, seja física ou intelectual, ela vai exercer. E claro que as mulheres negras sofrem muito mais, são muito mais questionadas, são estereotipadas, mas nós também estamos mostrando a nossa força. Bom, a gente tá chegando no final, mas cabem 2 perguntinhas para essas mulheres incríveis. Eu quis saber da Selminha qual foi o seu pior e melhor desfile, e ambas as escolhas tiveram algo em comum, a maternidade. O desfile difícil foi o desfile de 2005, porque foi a minha mãe, que com 52 anos entrou em coma induzido, e a Beija-Flor estava tentando o seu tricampeonato, e eu não podia falhar. Ali tinha trabalho, sentimento de tanta gente, e eu tinha que contribuir com a minha parte para que a escola fosse a grande tricampeã, e ela foi. E ela foi. E minha mãe com certeza partiu 3 dias depois. Com toda certeza minha mãe ficou muito feliz, porque ela me amava, né, o meu ofício. Um desfile delicioso, o desfile de 2001, que foi o meu desfile como mamãe do Igor, pela primeira vez, né? Tendo o meu grande sonho realizado na maternidade e outro grande sonho de menina, né? Que era ser uma porta-bandeira.
Selminha, eu te entendo. A Gotime de 2001 é uma delícia mesmo. Já para a Vivi, eu pedi para ela destacar 3 portas-bandeiras e 3 mestres-salas do grupo especial que ela admira. Foi uma tarefa difícil, mas ela conseguiu. Olha que difícil, mas assim, vamos lá. Eu cito assim de cara, né, a Selminha, eu cito a Marcela e cito a Ruth, né, Selminha na Beija-Flor, Ruth na Viradouro e Marcela no Salgueiro. Mas aí eu tenho assim também uma Rafaela Teodoro, que vem crescendo muito, cada vez mais na Imperatriz. Eu tenho uma Cris Caldas divina na Vila. Tenho uma Bruna absurdamente linda na Mocidade. Então, assim, né, eu destacaria 6. Não que eu não admire as outras, como eu falei, são 12 potências, lindas e divinas. Mas como eu tenho que citar 3, eu vou colocar aí 6. Eu fico novamente numa dificuldade de escolha, né? Assim como a porta-bandeira, porque assim, tem coisas em cada uma delas e tem coisas em cada um deles que eu admiro. Mas, para eu citar 3 que eu admiro, eu fico Julinho Viradouro, eu destaco Felipe Lemos, Imperatriz, e Rafael Rodrigues no Tuiuti, mas eu gosto muito também do processo que eu tenho visto do Sid Clay, né, no Salgueiro, como ele vem crescendo muito aí. E nós temos o Vinícius Anteunis, que está na UPM, que acabou de subir, que é um mestre-sala incrível, potente, maravilhoso. Agora, são todos maravilhosos, né? O portão vai fechar. E, para não perdermos os pontos preciosos, estamos terminando o nosso desfile de hoje. Uma pena. Queríamos muito mais também. Mas muito obrigado para você que nos acompanha aqui no Badauerge. As fontes usadas nesse episódio foram Quilombo do Samba, um grupo de pesquisa e estudo sobre protagonismo negro nas escolas de samba, que publica textos incríveis no Medium. Esse podcast é uma realização do Audiolab da UERJ, com coordenação geral de Felipe Mostaro, direção, roteiro e produção de Gibson e edição de Martins Tumano e Ramon Lemes. Esperamos você no nosso próximo episódio. Vem muita coisa boa por aí. Segue a gente, Badauerge, Som Preto, Festa Brasileira.